Comunista exposto. W. Cleon Skousen. Capítulo 4. Uma breve crítica da abordagem comunista aos problemas do mundo. Os estudantes modernos da história e da economia terão pouca dificuldade para descobrir por si próprios em que teoria do comunismo afasta-se dos aspectos mais elementares da realidade. Os discípulos de Marx veem nas teorias do comunismo a mais penetrante análise da história já feita pelo homem, mas muitos estudiosos veem a própria estrutura do comunismo mais ou menos como produto dos tempos em que Marx e Engels viveram. Seus escritos são claro reflexo da tentativa deliberada de conciliar as 5 grandes influências de sua geração, as quais tentaram unir em um único padrão de pensamento. Estas foram as influências que marcaram as mentes de Marx e Engels. Primeiro, os violentos distúrbios econômicos de seu tempo. Acredita-se que essas perturbações tenham exacerbado a sensibilidade de Marx e Engels acerca do lugar da economia na história. Segundo, a ampla popularidade do filósofo alemão Georg Wilhelm Hegel. Sua teoria da dialética foi adotada por Marx e Engels, com pequenas modificações, a fim de explicar os fenômenos da natureza, a luta de classes e o triunfo inevitável de uma futura sociedade proletária. Em terceiro lugar, o ceticismo religioso do materialismo oitocentista. Essa posição levou-os a explicar tudo o que existe em termos de um único fator: a matéria. Negavam o design inteligente no universo, a existência de Deus, a divindade da religião e os preceitos morais do ensinamento judaico-cristão. Quarto, os ideais sociais e econômicos do comunismo utópico. Marx e Engels decidiram que queriam uma sociedade comunista, mas acreditavam que esta deveria ser uma sociedade controlada. Portanto, abandonaram o princípio da fraternidade dos utópicos e declararam que o comunismo se iniciaria somente sob uma poderosa ditadura. Quinto, o espírito revolucionário dos anarquistas. Marx e Engels prometeram 2 coisas que atraíam os anarquistas: o uso de revolução violenta para pôr abaixo os poderes existentes e, finalmente, a criação de uma sociedade sem classes nem Estado. É por causa dessas 5 importantes influências que o estudante do comunismo verá em sua doutrina um vasto conglomerado projetado, ao que parece, para ser tudo para outros. O comunismo como subproduto da Revolução Industrial. Marx e Engels nasceram em meio à Revolução Industrial. Antes dessa revolução, 4 em 5 cidadãos eram agricultores. Quando Marx e Engels estavam entrando na universidade, no entanto, a migração em massa para os centros industriais atingia as proporções de uma enchente. A concentração demográfica disso resultante criou cidades repletas de cortiços, os quais, por sua vez, contribuíram para o aumento de doenças, vícios e violência.
foi uma reação em cadeia, surgida na surpreendente era das máquinas. Os pioneiros da Revolução viam as máquinas como monstros inanimados que batiam e bombeavam e acabariam por libertar a humanidade da escravidão da economia da subsistência. Mas os críticos negativos só viam nelas problemas gerados, deslocamentos demográficos, desajustes nas pessoas, famílias e comunidades, e, finalmente, o trato desumano com homens, mulheres e crianças que serviam à indústria. Desse modo, Marx e Engels tiveram, tantos com tantos outros, uma reação violenta aos tempos em que viviam. Por ser um período de distúrbios econômicos, talvez seja compreensível que elas tenham chegado a conclusões de que as forças econômicas sejam a cruel e impiedosa mão de ferro que guia o curso da história, de toda a história humana. É neste ponto que iniciamos nossa crítica da teoria comunista. Interpretação comunista da história. Falácia número 1. A primeira falácia do comunismo é a sua tentativa de simplificação excessiva da história. Marx e Engels tentaram transformar a história de um sistema fluido, alimentado pela atividade humana de milhões de colaboradores, em um curso fixo e sem desvios, pré-determinado, que poderia ser mapeado no passado e com futuro previsível, com base em um simples e único critério: a economia. É óbvio que a economia desempenha um papel vital e robusto na história da humanidade. Da mesma forma que os fatores como clima, topografia, acesso a oceanos e hidrovias continentais, invenções mecânicas, descobertas científicas, afinidades nacionais e raciais, afeições filiais, religião, desejo de aventuras exploratórias, sentimento de lealdade e patriotismo e uma multidão de outros elementos. Muitos comunistas modernos admitiram que a história foi moldada por todas essas diferentes influências, mas insistiram que Marx e Engels pretendiam incluí-las todas no determinismo econômico, porque tudo isso tem efeito direto ou indireto sobre a vida econômica da humanidade. Entretanto, os escritos de Marx e Engels não refletem essa interpretação. Mesmo que refletissem, o marxista moderno ainda estaria em apuros, porque se o determinismo econômico pretendia incluir todas as influências da vida, então a fórmula comunista para interpretar a história deveria ser: tudo determina tudo. Como base de interpretação histórica, seria um absurdo. Outro grupo de comunistas modernos tentou livrar Marx e Engels dos estritos limites do determinismo econômico, ao sugerir que as circunstâncias econômicas não são o determinante absoluto do curso da história humana, mas simplesmente condicionam os seres humanos a trilhar dado caminho. V. Shirokov Mosley, A Textbook of Marxism, página 22. Mas isso, é claro, embora mais próximo da verdade, presume o elemento variável do livre-arbítrio na construção da história, algo que Marx e Engels negaram enfaticamente. Na verdade, o determinismo econômico em seu sentido absoluto, firme e fixo, é o próprio alicerce da previsão de Marx e Engels de que a sociedade deve seguir um curso inevitável de desenvolvimento do capitalismo para o socialismo e do socialismo ao comunismo. É isso o que eles queriam dizer ao afirmar acerca do capitalismo que sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis, tchê.
Marx e Engels. Manifesto Comunista, página 29. Além disso, quando qualquer marxista moderno procura defender que o curso do progresso humano não é fixo e inevitável, destrói toda a justificativa da Revolução Comunista. A violenta agitação que Marx afirma como única maneira de se simplificar, abreviar, concentrar a agonia mortal da velha sociedade. Karl Marx, citado por J.A. Le Rossignol, em From Marx to Stalin, página 321. Não há desculpa para o uso de violência com o fim de concentrar e simplificar a morte da velha sociedade, salvo se a morte de tal sociedade for, na verdade, inevitável. É esse o cerne do argumento de Marx. Sua desculpa para a revolução fraqueja se admitirmos que a morte da velha sociedade não passa de uma entre diversas possibilidades e talvez não seja inevitável. Da mesma forma, essa desculpa desmorona se for demonstrado que a sociedade atual não está morrendo, mas, na verdade, está mais robusta do que nunca e parece estar contribuindo mais para o bem-estar da humanidade a cada geração que passa. Assim sendo, a interpretação comunista da história, baseada no determinismo econômico, passa a ser uma haste fraca e quebradiça, mesmo nas mãos de seus defensores. Os discípulos de Marx reconheceram suas fraquezas e tentaram fazer alguns remendos, mas estes só criaram novas fendas na madeira, já seca e frágil, da lógica comunista. Falácia número 2. Marx e Engels não só impuseram à história uma simplificação excessiva, como também se apoiaram em uma segunda falácia para justificar a primeira. Afirmaram que a mente humana é incapaz de possuir livre-arbítrio moral, no sentido de que faz escolhas na direção do curso da história. Eles acreditavam que as circunstâncias materiais forçassem a mente a se mover em determinada direção e que o homem não dispõe de livre-arbítrio para resistir a essa força. Isso soa como os ensinamentos dos materialistas mecanicistas do século XIX, que afirmam ser o cérebro humano uma espécie de pastilha passiva de cera, que recebe impressões do mundo exterior e depois dá a elas respostas automáticas. Porém, Marx e Engels não desejam ser identificados com essa escola de pensamento. Afirmaram então que os materialistas comuns haviam cometido um erro. O cérebro não é passível como uma pastilha de cera, mas sim uma materialização que não só recebe impressões do mundo exterior, como tem a capacidade de assimilar por um processo de análise e síntese. Em seguida, vem o Coringa. Declararam que, após assimilar as impressões do mundo exterior, o cérebro opta por fazer o que for necessário para preservar o indivíduo à luz das circunstâncias materiais. De maneira sutil, estavam simplesmente afirmando que o homem é vítima de seu ambiente material. Seguindo uma linha de pensamento ligeiramente diferente, chegaram exatamente às mesmas conclusões dos materialistas mecanicistas, a quem eles próprios haviam repudiado. Lembraremos no capítulo anterior que Marx e Engels identificaram aquilo que chamamos de livre-arbítrio como nada mais nada menos que uma percepção consciente das forças materialistas a impelir o indivíduo à ação.
Essa percepção consciente da necessidade natural faz o homem pensar que está escolhendo um curso de ação, quando na verdade está simplesmente observando a si próprio a seguir os ditados das circunstâncias materiais. Mais uma vez vemos que Marx e Engels simplificaram demais. As complexidades do comportamento humano não podem ser explicadas somente em termos de respostas inevitáveis às circunstâncias materiais. Muitas vezes os homens desafiam as circunstâncias materiais por tantas outras motivações, como o desejo da autoexpressão, o poder instigante da convicção religiosa, o impulso do senso do dever moral, a satisfação do orgulho pessoal ou a realização de uma ambição pessoal. Essa falácia, a recusa de reconhecer o homem como sujeito moral e seu poder de fazer escolha, é fatal ao marxismo. É o erro inicial sobre o qual se ergue uma multiplicidade de outras falácias. Quando o comunismo diz que a mente humana é vítima absoluta das circunstâncias materiais e que a história da humanidade não passa da resposta inevitável dos seres humanos a condições físicas, deve demonstrar essas alegações com exemplos. Repare como essa falácia complica-se, conforme Marx e Engels tentam utilizá-la para explicar a estrutura da sociedade. A explicação comunista da sociedade. Falácia número 3. Em primeiro lugar, Marx e Engels disseram que a forma da sociedade é determinada automaticamente pelas condições econômicas que motivaram a classe dominante em qualquer momento. Como disse Marx, Bate, os homens são livres para escolher esta ou aquela forma de sociedade? Demora algum, Baguá. Tome um estado particular de desenvolvimento nas forças produtivas do homem e chegará a uma forma particular de comércio e consumo, tchê. Tome um estádio particular de desenvolvimento de produção, comércio e consumo e terá uma estrutura social correspondente, uma organização correspondente da família, ordens e classes. Numa palavra, uma sociedade civil correspondente. Mas que pressuponham uma sociedade civil particular e obterá condições políticas particulares, que são a única expressão oficial desta sociedade civil. Karl Marx, Proverbs of Philosophy, páginas 152, 153. Parece inconcebível que Marx e Engels possa ter permitido que esse simples sonho obscurecesse completamente os fatos da história e levasse ambos à convicção de que, quando existe certo tipo de produção, também existirá certo tipo de sociedade. Antigamente, o modo de produção permaneceu o mesmo durante séculos, ao passo que a sociedade passou por mudanças quase contínuas. Os historiadores e economistas notaram que, se a história demonstra alguma coisa, demonstra o fato de que não há relação direta entre o modo de produção e a forma que a sociedade assume. Vejamos por quê. Origem do Estado. Falácia número 4. Marx e Engels acreditavam que o Estado, qualquer forma de governo soberano, é um apêndice desnecessário à sociedade, criado pela classe dominante para preservar à força seus interesses e suprimir a revolta das classes exploradas.
Eles não acreditavam que nenhum governo, em época alguma, representasse os interesses de todo o povo, ou mesmo o bem-estar da maioria. No Manifesto Comunista disseram: o executivo no Estado moderno não passa de um comitê para a gestão dos negócios comuns de toda a burguesia, classe proletária. Marx e Engels, Manifesto Comunista, página 15. Sociólogos, psicólogos, historiadores e cientistas políticos apontam que não há como, não até onde chega a nossa imaginação, considerarmos o governo um apêndice da sociedade, pois ele é o próprio núcleo da vida em grupo. Essa afirmação é válida porque a sociedade não pode existir sem que seja governada com alguns graus de autoridade, e a presença da autoridade na sociedade constitui um governo. O homem, por natureza, é um ser social e político, e logo a criação do governo, com função de dirigir os membros da comunidade para seu bem-estar comum, é simplesmente uma expressão inerente da própria natureza do homem. Portanto, uma sociedade sem Estado, uma civilização sem governo, aquilo que Marx e Engels defendem com vigor, seria uma multidão desorganizada. Não seria nem de longe uma sociedade. Falácia número 5. Marx e Engels também encontram dificuldades quanto à forma do Estado foi explicada como consequência inevitável de alguma forma particular de circunstâncias econômicas. Se fosse verdade, o mesmo modo de produção sempre produziria a mesma forma essencial de governo. Façamos um exame da história de Grécia e Roma na antiguidade. Em ambas as nações, o modo fundamental de produção era a escravidão. De acordo com a explicação marxista, suas formas de governo deveriam permanecer mais ou menos iguais, enquanto o mesmo modo de produção, a escravidão, permanecesse em vigor. Mas, ao contrário da expectativa marxista, vemos ambos governos passando por muitas mudanças, embora o modelo de produção permanecesse o mesmo. Em Atenas houve uma sucessão de monarquias hereditárias, seguidas de repúblicas aristocráticas e democráticas, depois o despotismo dos 30 tiranos e, finalmente, restabeleceu-se a democracia. Em Roma, no começo, havia uma realeza eletiva, que foi seguida pela República Aristocrática e depois democrática, e por fim a monarquia absoluta dos Césares. São incidentes típicos na história, nos quais a forma de governo mudou, enquanto o modelo de produção permaneceu o mesmo. Agora vamos ilustrar a falácia dessa teoria comunista de outra maneira. Se a forma do Estado é fixada pelo determinismo econômico, ela deve mudar quando muda o modo de produção. No entanto, essa mudança é um acontecimento raro. Veja, por exemplo, a história dos Estados Unidos. A forma de governo dos Estados Unidos é, em sua essência, a mesma desde que o país foi fundado. O governo na economia escravagista do Sul era diferente do governo da economia industrial do Norte? O governo do Sul mudou depois da abolição da escravidão? O modo de produção mudou, mas a forma de governo permaneceu a mesma. Em outras palavras, o ser humano perdi aqui, pessoal. Achei. Em outras palavras, o ser humano pode criar a forma de governo que quiser, sem referência ao modo de produção prevalecente. Há muitos exemplos históricos que claramente refutam esse importante conceito comunista. Falácia número 6.
Junto com a criação do Estado, os comunistas afirmam que o ordenamento jurídico também é desenvolvido para proteger a classe exploradora. E, além disso, que se o modelo de produção mudar, o ordenamento jurídico terá de ser reformulado para dar apoio a um novo modo de produção. É lógico que isso significa que, a cada vez que ocorre uma mudança revolucionária do modo de produção, haverá uma mudança revolucionária no sistema jurídico. Em caso algum, o mesmo ordenamento jurídico seria capaz de atender as nações com diferentes modos de produção. Aqui também a história provoca confusão quando a teoria comunista é aplicada a situações específicas. Um dos melhores exemplos é a história do mundo ocidental, na qual mudanças radicais nos meios de produção foram muitas vezes acompanhadas por nada mais que alterações de pequena importância nos diversos ordenamentos jurídicos. A sociedade capitalista moderna de toda a Europa e América é, de modo geral, regulada por ordenamentos jurídicos baseados nos mesmos princípios como aqueles que vigoraram séculos antes da Revolução Industrial. Na Inglaterra, a Common Law foi desenvolvida nos tempos de economia feudal. A derrubada do feudalismo só a fortaleceu, e ela ficou ainda mais forte depois da Revolução Industrial. Nos Estados Unidos, a abolição da escravatura não derrubou o ordenamento jurídico, nem dos estados, nem da nação como um todo. Estes são simples exemplos de um fato histórico bastante óbvio. Não há dependência essencial entre o método de produção da sociedade e o ordenamento jurídico que ela resolve criar. O que é religião? Falácia número 7. O comunismo também alega que a religião não tem origem divina e é simplesmente uma ferramenta criada pela classe dominante para reprimir a classe explorada. Marx e Engels descreviam a religião como o ópio do povo, concebida para que o povo se deixasse levar à humilde submissão e aceitação do modo de produção prevalecente, o qual a classe dominante deseja perpetuar. Qualquer estudante de história concordará que houve momentos na história em que gente inescrupulosa e mesmo organizações religiosas desorientadas abusaram do poder da religião, da mesma forma que se abusou de todas as outras instituições da sociedade em diversas ocasiões. Mas não é o abuso das religiões que Marx e Engels tanto deploravam, e sim a própria existência da religião. Consideravam a religião uma criação da classe dominante, uma ferramenta e uma arma nas mãos dos opressores. Apontavam a tríplice função da religião do seu ponto de vista. Primeiro, ensina o respeito aos direitos de propriedade. Segundo, ensina aos pobres seus deveres para com a propriedade e prerrogativas de classe dirigente. E terceiro, inspira um espírito de aquiescência entre os pobres explorados, de modo a destruir seu espírito revolucionário. A falácia dessas alegações é óbvia para qualquer estudante dos ensinamentos judaicos cristãos. O ensinamento bíblico do respeito à propriedade aplica-se igualmente a pobres e ricos. Adverte ao rico que deve dar ao trabalhador seu justo pagamento e compartilhar de sua riqueza com os necessitados. Repetidamente o Velho Testamento denuncia o rico egoísta, porque o espólio dos pobres está em vossas casas. O que quereis vós, que esmagai o meu povo e moei o rosto do pobre, diz o Senhor. Isaías 3, versículos 14 e 15. A denúncia dos ricos egoístas pelo Novo Testamento é igualmente clara.
Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os nossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus 19, versículo 24. Quanto à alegação comunista de que a religião torna o ser humano passivo, só temos a observar que o poder dinâmico das convicções religiosas é justamente o que impede uma pessoa com sólida formação religiosa de aceitar a opressão e as ordens dos comunistas. Quem quer que pratique os ensinamentos da filosofia judaico-cristã não irá mentir, nem roubar, porque lhe mandaram fazê-lo. Não irá derramar sangue inocente, não irá participar da prática comunista diabólica do genocídio, o extermínio sistemático de nações ou classes inteiras. Fica evidente dos numerosos escritos do comunismo que o comunismo teme na religião não é o que torna os religiosos passivos à classe dominante, mas o que os impede de tornarem-se passivos à disciplina comunista. As profundas convicções espirituais levantam-se como muralha de resistência para desafiar os ensinamentos e práticas do comunismo. Além disso, os comunistas veem na ideologia dinâmica dos ensinamentos judaicos cristãos uma força pela paz que corta nas entranhas a campanha comunista pela Revolução Mundial. Como disse Anatoly Lunacharsky, ex-comissário popular de educação russo. Odiamos os cristãos e o cristianismo. Mesmo os melhores entre os cristãos devem ser considerados nossos piores inimigos. Pregam o amor aos próximos e a misericórdia, que são contrários a nossos princípios. O amor cristão é um obstáculo ao desenvolvimento da revolução. Abaixo ao amor ao próximo, o que queremos é o ódio. Somente então poderemos conquistar o universo. Citado no Congresso Record, Congressional Record, volume 77, páginas 1539 a 1540. A teoria comunista da moral. Falácia número 8. Os escritores comunistas também sustentam que o código de ética judaico-cristão é moralidade de classe. Com isso, querem dizer que os 10 mandamentos e a ética do cristianismo foram criados para proteger a propriedade privada e a classe proprietária. Para mostrar até que ponto os autores comunistas foram para defender essa opinião, vamos mencionar diversas de suas interpretações dos 10 mandamentos. Eles acreditam que honrarás pai e mãe tenha sido criado pelos judeus antigos para enfatizar a seus filhos que estes constituíam propriedade particular de seus pais. Não matarás foi atribuído à crença da classe dominante de que seus corpos eram propriedade privada e, portanto, deveriam ser protegidos juntamente com outros direitos de propriedade. Consideraram que não cometerás adultério e não cobiçarás a mulher do teu próximo foram criados para acrescentar a ideia de que o marido era senhor da casa e sua esposa propriedade privada que pertencia estritamente a ele. Essa última análise de raciocínio causou algumas consequências catastróficas
quando os comunistas chegaram ao poder na Rússia. No anseio de tornar as mulheres iguais aos homens, impedir que se tornassem propriedade privada, degradaram a mulher até o nível mais baixo e primitivo. Alguns líderes comunistas advogaram o completo libertinismo e a promiscuidade como substituto ao matrimônio e à família. Estes excertos de um decreto publicado pelo soviete de Salarov ilustram isso. Abre aspas. A partir de 1º de março de 1919, fica abolido o direito de posse de mulheres entre idades de 17 e 32 anos, sendo que o presente decreto não se aplica a mulheres com 5 filhos. Em virtude do presente decreto, nenhuma mulher poderá ser considerada propriedade privada e todas as mulheres se tornam propriedade da nação. A distribuição e manutenção de mulheres socializadas em conformidade com a decisão das organizações responsáveis são prerrogativas do grupo anarquista Saharlov. Todas as mulheres assim colocadas à disposição da nação devem, dentro de 3 dias a contar desta publicação do presente decreto, apresentar-se pessoalmente no endereço indicado e prestar todas as informações necessárias. Qualquer homem que queira fazer uso de uma mulher socializada deve de ter um certificado emitido pelo Conselho Administrativo de um sindicato ou pelo Soviete dos Trabalhadores, soldados ou camponeses, atestando que pertence à classe trabalhadora. Cada trabalhador deve ficar obrigado a contribuir com 2% do seu salário para o fundo. Os cidadãos do sexo masculino que não pertencem à classe trabalhadora podem gozar dos mesmos direitos, desde que paguem um valor equivalente a 250 francos franceses ao fundo público. Qualquer mulher que, em virtude do presente decreto, seja declarada propriedade nacional, receberá no fundo público um salário equivalente a 575 francos franceses por mês. As mulheres grávidas serão dispensadas dos seus deveres durante 4 meses, antes e 3 meses depois do nascimento da criança. 1 mês após o nascimento, as crianças serão colocadas em uma instituição a que será confiado seu cuidado e educação. Permanecerão na instituição para completar sua instrução e educação. As expensas do Fundo Nacional, até atingirem a idade de 17 anos. Todos os que se recusarem a reconhecer o presente decreto e a cooperar com as suas autoridades deverão ser declarados inimigos do povo, anti-anarquistas e sofrerão as consequências de seus atos. Citado por Gabriel M. Roskini em seu artigo Contradictions Concerning the Status of Woman in Soviet Russia, que apareceu em The Philosophy of Communism, por Giorgio Lapira e outros. Fedham University Press, Nova York, 1952, páginas 97 a 98. Outro documento que ilustra o tipo de deliberação recebido pelas mulheres sob a versão comunista da moralidade está contido na decisão do funcionário de um soviete, na qual dizia: não existe violação de mulher por homem. Aquele que diz que violação é errada nega a Revolução Comunista de Outubro. Defender uma mulher violada é revelar-se burguês e partidário da propriedade privada. Alchit Gazeta,
10 de outubro de 1929. Citado por Charles J. McFadden, em The Philosophy of Communism, páginas 292 e 293. E nota: somente mais um pensamento deve ser mencionado a respeito da alegação comunista de que a moralidade judaico-cristã representa uma moralidade de classe. É o fato de que não só é bastante simples ilustrar que tal alegação não é verdadeira, como também é bastante simples ilustrar que o mais perfeito exemplo de moralidade de classe na face da Terra atualmente é o comunismo. Dos 180 milhões de habitantes da Rússia, somente 3 milhões são membros do Partido Comunista. Essa pequena minoria governante obriga impiedosamente o restante do povo a aceitar suas decisões sobre o que é bom e o que é mal. A moralidade comunista segue a fórmula simples: tudo que promove a causa comunista é bom. Qualquer coisa que a prejudique é má. Quando examinada essa filosofia, demonstra ser um código de oportunismo e conveniência, ou um código de total falta de moral. Qualquer um que não se ajuste aos ditames do partido sobre o que seja bom para o comunismo e o que não, ou seja, fica sujeito às mais severas penalidades, de acordo com os artigos 131 e 133 da Constituição Soviética. Assim sendo, o exemplo perfeito da moralidade de classe que os marxistas atribuem ao Código Judaico-Cristão é encontrado no próprio plano de ação do comunismo. Teoria comunista da luta de classes. Falácia número 9. A próxima falácia é a alegação de Marx e Engels de que descobriram o segredo do progresso humano. Este segredo foi identificado por eles como a luta de classes. Como o estudante deve lembrar, eles disseram que quando os homens se conscientizaram de que a escravidão era um modo satisfatório de produção, construíram uma sociedade voltada para a proteção dos direitos do senhor de escravos. Acreditavam ainda que, se este estado de coisas jamais houvesse sido posto em causa, o modo de produção pela escravidão se teria tornado uma característica fixa e a sociedade, do mesmo modo, se teria fixado. Mas Marx e Engels descobriram, como todo estudante de história, que a ordem econômica havia passado da escravidão para o feudalismo e do feudalismo para o capitalismo. Que causou essas mudanças? Concluíram que foi a luta de classes. Concluíram que os escravos haviam derrubado seus senhores e criado um novo modo de produção baseado no feudalismo. Quanta estupidez! Quanta estupidez! Mas esses caras não valem o cu que peida. Concluíram que foi a luta de classes. A sociedade, então, desenvolveu-se para proteger esse modo de produção, até que os servos derrubassem seus senhores e estabelecessem um modo de produção caracterizado pelo capitalismo da livre empresa. A sociedade moderna, diziam eles, existe para proteger o capitalismo. Os críticos declaram que Marx e Engels parecem haver ignorado alguns dos fatos mais óbvios da história. A decadência e a queda das civilizações antigas, por exemplo, tais como o Egito, Grécia e Roma, nada tiveram a ver com revoltas de escravos contra os seus senhores. Os escravos daqueles tempos eram, em sua maior parte, criaturas subservientes, abjetas e indefesas, cujos murmúrios e rebeliões eram suprimidos com horrível crueldade. Não eram lutas de classes do tipo marxista imaginário, e não trouxeram a transição para o feudalismo. O próprio Engels disse
que nos fins do Império Romano os escravos eram poucos e caros, que os latifúndios, grandes propriedades agrícolas, baseadas em trabalho escravo, haviam deixado de ser lucrativos, que a agricultura de pequena escala por colônios e rendeiros era relativamente lucrativa, e que, em poucas palavras, a escravidão morrera, porque deixara de ser compensadora. Então vieram invasões bárbaras, a queda de Roma e o restabelecimento do feudalismo como resultado da conquista de uma civilização superior por uma civilização inferior, não pela alegada força propulsora de uma luta de classes. J. E. Le Rossignol, From Marx to Stalin, páginas 152, 153. Existem problemas históricos semelhantes para Marx e Engels, ligado à transição da sociedade do feudalismo ao capitalismo. Falácia 10. O comunismo não falha somente quando tenta explicar o progresso passado com base na luta de classes, mas também ao prever que no futuro o antagonismo de classes aumentaria sob o capitalismo. 100 anos não conseguiram desenvolver as duas classes violentamente antagônicas que Marx e Engels disseram ser inevitáveis. Os agitadores comunistas fizeram tudo o que estava ao seu alcance para atiçar a chama da consciência artificial de classe na mente dos trabalhadores, mas a luta básica entre capital e trabalho não havia sido derrubar o capitalismo. Não havia conseguido derrubar o capitalismo, e sim conseguir para os trabalhadores uma parte mais justa dos frutos do capitalismo. Durante os últimos 20 anos, por exemplo, o trabalhador atingiu nos Estados Unidos um status mais elevado do que um qualquer em sua época. Em outra época. Eita, tá embaralhando tudo minha visão aqui, tá, pessoal? Você me perdoe aqui. O erro é meu, tá? Vamos fixar um pouco mais próximo aqui. Os comunistas tentaram assumir a liderança dessa tendência à reforma. Porém, quanto mais os trabalhadores ganhavam, mais independentes se tornavam. Não só por fazerem valer seus direitos em relação aos empregados, mas também para se livrarem dos agitadores comunistas na liderança de seus sindicatos. Os trabalhadores não atenderam à convocação comunista para derrubar o capitalismo, e os autores comunistas admitiram essa verdade com certo amargor. Ao mesmo tempo, tanto os governos quanto os líderes industriais desenvolveram a filosofia de que o fortalecimento do poder aquisitivo da classe trabalhadora é essencial para se manter as engrenagens da indústria em movimento. O trabalhador, portanto, chegou mais próximo de assumir seu próprio papel como parte integrante do capitalismo do que havia chegado em qualquer época anterior. Essa tendência desmonta totalmente o comunismo, pois faz do trabalhador uma parte indispensável do capitalismo, em vez de seu inimigo com consciência de classe. Falácia número 11. Outra premissa comunista que falhou foi o pressuposto de que sob o capitalismo toda a riqueza seria gradualmente monopolizada, até que um punhado de pessoas seria proprietário de tudo, e a classe explorada, sem propriedades, tornar-se-iam a maioria esmagadora da humanidade. Mas não é exatamente isso que o comunismo faz? Ai, cacete. Em vez de crescer, entretanto, a população proletária sem propriedades está diminuindo sob o capitalismo. Marx escreveu seu volume maciço sobre o capital enquanto vivia na mais abjeta pobreza. Via o proletariado como os que viviam em condições similares às suas próprias. Gente que absolutamente não possuía propriedades ou interesses capitalistas.
Atualmente nos Estados Unidos, nação altamente capitalista, as únicas pessoas que poderiam ser classificadas como proletárias, de acordo com a definição de Marx, são os que não têm terra, poupança, seguridade social, benefícios de aposentadoria, seguros de vida, nem títulos públicos ou privados, pois tudo isso representa a propriedade de riqueza produtiva ou fundos em dinheiro acima e além das necessidades imediatas de consumo. Tal classe de proletariado desprovido de bens existe de fato nos Estados Unidos, assim como sempre existiu em todos os países e em todas as épocas. Mas o fato significativo é que o proletariado dos Estados Unidos se constitui de uma parcela tão pequena da população que Marx dificilmente o desejaria reivindicar. Sob o capitalismo americano, a riqueza viu-se mais amplamente distribuída entre o povo do que em qualquer grande país na história. Isso reduziu a classe desprovida das propriedades que Marx tinha em mente a pouco mais de uma parcela ínfima da população. Em contraste com essa situação, notamos que o país no qual a maioria da população é realmente um proletário desprovido de propriedades é a pátria do comunismo, onde a ditadura do proletariado está em vigor há mais de 35 anos. Falácia número 12. A teoria de Marx sobre os salários também caiu por terra com o passar do tempo. Ele previa que o desenvolvimento tecnológico tornaria as máquinas cada vez mais eficientes e, portanto, tiraria o trabalho de tantos trabalhadores que a concorrência pelos empregos aumentaria até que os salários se tornassem mais e mais miseráveis. Na verdade, o desenvolvimento tecnológico criou mais empregos do que os destruiu. E a tendência do capitalismo é, a longo prazo, aproximar-se cada vez mais do sonho econômico do pleno emprego, excetuando-se os intervalos de recessão. Falácia 13. Como Marx acreditava que os salários se tornariam cada vez menores, presumiu que a única maneira de se atingir um nível de vida satisfatório seria deter a propriedade. Por isso, afirmou que a posse de propriedade era a única distinção entre o proletariado e a classe exploradora. A conclusão foi outro grande erro. Atualmente, algumas pessoas conseguem receber $10.000 pelos serviços que prestam, ao passo que outras vivem de rendas de $2.500 derivadas de propriedades. Nesses casos, seria cômico denominar proletário o primeiro grupo e o segundo de burguesia exploradora. No capitalismo, deter propriedade certamente não é a única maneira de se obter uma independência econômica satisfatória. Falácia 14. Marx e Engels tampouco conseguiram prever o que aconteceria com a classe média no capitalismo. Marx disse que a classe média seria forçada a seguir o triste processo de declínio à classe desprovida de propriedade, de modo que no fim haveria somente duas classes violentamente antagônicas: os capitalistas, o proprietário e o proletariado sem propriedades. Aconteceu exatamente o contrário. Outros feitos por economistas demonstram que a classe média, gente que não é extremamente próspera nem excepcionalmente pobre, está crescendo rapidamente. Como grupos, a classe média cresceu em número, riqueza e proporção em relação ao resto da população. Ralph E. Blodgett, Comparative Economic Systems, página 735. Falácia 15. Outra falácia do comunismo é a teoria de que a luta de classes leva necessariamente ao progresso. Com essa teoria, Marx e Engels tentaram aplicar a dialética de sua filosofia, a qual afirma que, da luta entre duas forças opostas, surge uma inescapável evolução. Essa afirmação não explica a ausência do progresso.
que caracterizou muitas nações durante séculos. Países como Índia, China, Egito, Arábia e Ásia Oriental. Ela também não explica um dos fatos mais óbvios da história: o retrocesso das civilizações. Toda a experiência humana demonstra que as nações ascendem ao topo de sua força e então entram em decadência moral e intelectual, até perder a sua posição cultural e sua predominância econômica. Este fato se torna muito mais fácil de se demonstrar na história do que a teoria de que a luta de classes alçou o homem à ascensão através de uma série contínua de estágios, chamado progresso necessário. Falácia 16. Afinal, como a luta de classes não consegue explicar o passado, também não conseguiu ajudar Marx e Engels a prever o que aconteceria em sua própria época. Eles afirmaram que o comunismo viria primeiro em países mais capitalistas, porque a luta de classes se intensificaria à medida que o capitalismo se desenvolvesse. Conforme este princípio, acreditavam que o comunismo viria primeiro na Alemanha. Marx e Engels, Comunismo Manifesto. Página 58. Alguns anos depois, Marx mudou sua previsão para a Inglaterra. Marx, citado por M. Darcy, em Christian's Morals, página 172. Irônico que o comunismo, ao menos a ditadura do proletariado, tenha vindo primeiro na Rússia, um país que, em termos econômicos, era dos menos desenvolvidos da Europa. Além disso, o comunismo chegou à Rússia como um golpe, e não pela luta de classes por parte dos trabalhadores. Foi feito por meio da intriga conspiratória de Vladimir Lenin, encorajado pelo alto comando alemão a entrar na Rússia durante os últimos meses da Primeira Guerra Mundial. E usar um pequeno núcleo de revolucionários para tomar o governo provisório, que há pouco forçara o czar a abdicar, e naquele momento representava a classe trabalhadora tanto quanto qualquer outro governo, buscando estabelecer uma constituição democrática. O comunismo não chegou à Rússia como consequência natural da luta de classes, mas sim como qualquer outra ditadura, pela força militar de uma pequena minoria. Esse fato nos leva à falácia da ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado. Falácia 17. Essa proposta de monopólio de poder econômico e político foi concebida com o fim de fazer muito pelo bem da humanidade, mas sua prática demonstrou que não passa de um testemunho falso. A ditadura do proletariado foi projetada, por exemplo, para distribuir a fruição da riqueza entre gente do povo por meio da abolição da propriedade privada e da disposição dos meios de produção nas mãos do governo. Por que desejavam fazê-lo? Afirma-se que seria para impedir que toda a propriedade privada e riqueza caísse nas mãos de capitalistas particulares. Mas que aconteceu quando os comunistas tentaram fazer isso na Rússia? Destruíram o pouco de divisão da riqueza que havia e logo recolocaram a economia de volta no feudalismo. Um sistema econômico sobre o qual poucas pessoas privilegiadas distribuem o suprimento às necessidades da vida por determinações arbitrárias, ao mesmo tempo em que ditam a maneira como todos os estágios da vida deveriam ser vividos pelos cidadãos. A insensatez de Marx e Engels foi não discernir a diferença entre o direito à propriedade privada e o abuso da propriedade privada. Pretendiam livrar-se do abuso abolindo o direito. O problema da humanidade não era o direito à propriedade privada, e sim o meio de prover a distribuição equitativa dos direitos de propriedade.
de modo que mais gente pudesse gozar deles. Sendo assim, a teoria comunista não resolve o problema pelo simples fato de que, ao colocar toda a propriedade sobre a supervisão de fâmulos da ditadura, promove o monopólio da propriedade em vez de uma melhor distribuição de seus frutos. Falácia 18. A ditadura do proletariado também foi concebida para compensar cada um pelo trabalho realizado e não pelo fornecimento de salários. Porém, abolindo os salários em benefícios de certificados de trabalho, os líderes comunistas estavam simplesmente abandonando o meio de troca corrente. Após a Revolução Comunista na Rússia, descobriu-se que essa ideia forçava o país a recorrer a um sistema primitivo de trocas, tão desastroso que teve de ser abandonado após alguns anos. Os comunistas aprenderam que o problema de equalizar os salários não poderiam ser resolvido pela abolição dos salários. Falácia 19. A ditadura do proletariado também pretendia permitir a criação de um vasto exército de defesa que libertaria os proletariados de outras nações até que a ditadura viesse a cobrir toda a terra. Essa tentativa velada de escurecer as ambições imperialistas dos líderes comunistas de conquistar o mundo todo ainda é empregada. Seus exércitos sempre foram descritos como exércitos de defesa e as vítimas de sua agressão como libertas. A história recente tem oferecido um trágico relato do papel desempenhado pela libertação comunista. Falácia 20. Esperava-se que a ditadura do proletariado desse ainda aos líderes comunistas o tempo necessário para demonstrarem às massas a eficácia de seu plano, com o fim de garantirem unidade de apoio ao comunismo pleno, que viria a seguir. A ditadura comunista na Rússia não teve esse poder de persuasão. Na verdade, a violência autorizada contra a classe capitalista logo teve de ser acionada com a mesma fúria contra o proletariado ou a classe trabalhadora, de modo que as massas se reduziram a um estado de aquiescência entorpecida e temerosa, em vez de formarem uma unidade de apoio à causa comunista. A sociedade sem classes e sem estado do comunismo pleno. Falácia 21. O sonho comunista de um grandioso novo mundo do futuro é baseado na crença de que um regime de violência e coerção, sob a ditadura do proletariado, possibilitaria o estabelecimento de uma sociedade que produziria uma nova ordem de homens, que se habituaria à observação, aquilo que Lenin chama de regras simples e fundamentais da vida social e cotidiana de todos. A falácia dessa promessa está na interpretação distorcida do comportamento humano apresentada pelo comunismo. O comunismo presume, com base no materialismo dialético, que mudanças no exterior do homem sempre causarão mudanças internas nele. A inter-relação entre o ambiente externo e a constituição interna do homem é indiscutível, mas o ambiente somente o condiciona. Não altera sua natureza. Por exemplo, da mesma maneira que os homens sempre continuaram a rir, comer, reproduzir-se, aproximar-se para formar grupos e desvendar o desconhecido, sempre apreciarão o prazer de possuir bens, que confere o prazer de compartilhar. Terão o desejo de autoexpressão ou autodeterminação,
a ambição de melhorar o padrão de sua vida e as motivações para exercer os demais. Essas qualidades são inerentes a todas as gerações e não podem ser eliminadas por leis ou ignoradas. Portanto, não há quantia de violência ou coerção capaz de habituar alguém a observar as regras simples e fundamentais da vida social cotidiana em comum, caso tal vida social viole a própria natureza do homem. Não importa o quão reprimido seja o homem, em sua natureza sempre será mantido um instinto apaixonado de amor à liberdade para expressar os desejos que lhe pertencem por herança, não por aquisição. Ou seja, esses desejos não podem ser ignorados, e é por isso que não serão aniquilados, mesmo com a repressão impiedosa de uma combativa ditadura do proletariado. Eles certamente hão de se erguer e se autoafirmar no mesmo instante em que a ditadura mostrar sinais de enfraquecimento. "60 séculos de história demonstraram que uma sociedade é bem-sucedida somente quando tempera os instintos e inclinações naturais do homem. Na verdade, essas mesmas qualidades da natureza humana que o comunismo tentaria abolir são exatamente aquilo que, nas circunstâncias apropriadas, os homens creem ser as fontes de satisfação, força e bem-estar que conduzem ao progresso tanto o indivíduo quanto a sociedade como um todo." Falácia 22. Marx e Engels estavam tão ansiosos por desacreditar o capitalismo que gastaram a maior parte de seu tempo nisso e nunca chegaram a revelar o modelo completo do comunismo pleno, que deveriam substituir o capitalismo. Mesmo assim, temos informações suficientes para revelar suas fraquezas congênitas. Uma delas é um axioma de que cada um produzirá conforme a sua capacidade e receberá conforme sua necessidade. Essa afirmação pode parecer excelente quando se está lidando com um deficiente físico, porque a sociedade está disposta a fazer pelo deficiente aquilo que ele não pode fazer por si próprio. Mas o que acontece quando essa afirmação se aplica a toda a sociedade? Não faz muito tempo que um professor perguntou a seus alunos o que achavam desse slogan comunista, e todos pareciam concordar que era uma boa coisa. O professor então disse que lhes daria uma pequena demonstração do que aconteceria se cada um produzisse conforme sua capacidade e recebesse conforme suas necessidades. Para ser aprovado nessa disciplina, você precisa tirar nota 75. Por isso, se alguém ficar com 95, tirarei 20 pontos. Tirarei 20 pontos dessa pessoa e darei ao que tenha ficado com somente 55. Por isso, se algum aluno fica com 90, tirarei 15 pontos e os darei ao que tenha ficado com 60. Dessa maneira, todos se sairão muito bem. Imediatamente houve uma enxurrada de protestos por parte de todos, mais inteligentes e estudiosos principalmente, enquanto que os preguiçosos e menos estudiosos julgaram aquilo uma boa ideia. Finalmente o professor explicou. Ao longo do prazo, não creio que algum de vocês gostaria desse sistema. O que aconteceria é o seguinte: em primeiro lugar, as pessoas altamente produtivas, que sempre constituem uma minoria, tanto na escola como na vida, acabariam perdendo o incentivo para produzir. Para que se esforçar para alcançar notas altas, se parte delas seria cortada por autoridades e transferidas a outra pessoa. Em segundo lugar, os alunos menos produtivos, que constituem a maioria na escola e em outros lugares, se veriam livres da necessidade de estudar ou produzir durante algum tempo. Essa situação continuaria, até que os mais produtivos afundassem ou fossem empurrados ao nível dos alunos de baixa produtividade e, portanto, nada tivessem de contribuir com seus companheiros. Nesse momento,
para que todos pudessem sobreviver. A autoridade não teria alternativa senão instituir a todos um sistema de trabalho compulsório, com punições, mesmo aos de produtividade baixa. Claro que se queixariam com amargor, embora sem entender o que havia acontecido. Relatado por Thomas J. Shelley, instrutor de Economia e História na Yonkers High School, Yonkers, New York. Em termos de comunismo, a necessidade de uma autoridade significaria simplesmente o retorno à ditadura do proletariado, com o objetivo de forçar todos os trabalhadores a produzir mais para suprir as necessidades da vida. Mas a ditadura do proletariado não consegue, nem com uso de força, fazer com que os homens produzam conforme sua capacidade. Como no exemplo citado pelo professor, isso se sucede porque o comunismo destruiu deliberadamente os mais simples incentivos ao trabalho. Mencionaremos 4 deles. 1. Recompensa maior por produção maior. 2. Recompensa maior por esforço para aprimoramento de produtos. 3. Aumento na recompensa por esforço para prestar melhores serviços. 4. Direito do trabalhador de adquirir e beneficiar propriedades via a acumulação de recompensas passadas, lucros, acima e além das necessidades de consumo, e dessa forma melhorar seu padrão de vida e o padrão de vida de sua família. Os líderes comunistas parecem ter entendido mal a lição universal de que o maior inimigo do homem é a inércia e que a mola mestra da ação para combater a inércia não é a força, mas a oportunidade de autoaperfeiçoamento. Marx e Engels insistiam que essa atitude é egoísta e não socializante. Mas o fato é que o trabalhador sente dificuldade em trabalhar com maior esforço para encher o estômago da sociedade quando os frutos de seu trabalho não cuidam de si próprio e de sua família em primeiro lugar. Os comunistas acreditaram que poderiam eliminar essa atitude não socializante por meio da força, mas 35 anos de ditadura na União Soviética foram uma demonstração vívida de que o homem não trabalha conforme a sua capacidade, a não ser que seja recompensado conforme sua capacidade. Até mesmo os líderes comunistas sabem que o uso da força falhou. Sob o açoite da ditadura, os trabalhadores mal produziram o suficiente para sua sobrevivência. Os líderes comunistas disseram então que a ditadura deveria continuar indefinidamente. Enquanto os trabalhadores não produzissem conforme sua capacidade, certamente não se poderiam falar em comunismo de verdade, no qual cada um recebe conforme a sua necessidade. Eles insistem. Falácia 23. Ao examinar as teorias de Marx e Engels, o estudante logo se dá conta de que eles não pensaram em alguns dos mais elementares fatos de vida. Por exemplo, presumiram que, em uma sociedade sem Estado, os governos das massas, que sempre acaba sendo um governo de máfias, saberiam distinguir e discernir melhor do que os poderes executivo, legislativo e judiciário de um governo organizado. Supor tal coisa como perspectiva de comunismo pleno vai de encontro a toda a experiência humana anterior. Falácia 24. Esta teoria presume que, sob a opressão imposta pela ditadura do proletariado, os homens perderiam ou destruiriam completamente seu instinto de aquisição. Marx e Engels deixaram claro que esperavam que a ditadura conduzisse as pessoas ao hábito de não possuir ou não desejar possuir bens. Cretino.
Mas que acontece quando a sociedade sem Estado tem início e uma geração inteiramente nova entra em cena, sem memória da opressão impiedosa que habitou seu país, seus pais, a observarem as regras simples e fundamentais da vida social cotidiana em comum? Suponha que um grande número de pessoas se recuse a realizar o tipo de trabalho ou a parcela de trabalho delas esperada, de modo que sejam consideradas culpadas por não produzir conforme sua capacidade, ou que exijam da sociedade sem classes nem Estado mais do que aquilo que se acredita ser sua parte. O que aconteceria caso se organizassem, se armassem secretamente e promovessem uma rebelião inesperada para tomar para si a riqueza que a sociedade sem classes nem Estado se recusa a lidar? Não seria necessário restabelecer de imediato a ditadura do proletariado para suprimir essa oposição? Talvez o instinto de aquisição seja mais difícil de suprimir do que julgavam Marx e Engels. Na verdade, com o conhecimento que dispomos sobre milhares de anos de comportamento humano, será provável que o comunismo ultrapasse o estágio da ditadura do proletariado em algum momento? Falácia 25. A última falácia. Por fim, o comunismo pleno promete que, mesmo na falta dos incentivos habituais ao trabalho, a sociedade sem classes nem estados produzirá maiores quantidades de bens do que qualquer sistema poderia produzir hoje em dia. De acordo com essa teoria, pretende-se que a produção comunista alcance de alguma forma um estado de saturação absoluta, em que todas as necessidades humanas serão satisfeitas. Deverá haver estocagem em distribuição de suprimentos de acordo com as necessidades de todos. Também haverá serviços disponíveis em postos centrais, que serão disponibilizados em qualquer quantidade, que os fatores de competição entre os consumidores serão eliminados. Assim, o comunismo promete acabar com os mercados, os preços e o dinheiro. O que acontecerá então se a meta de saturação absoluta não for atingida? A ditadura do proletariado não teria de ser chamada à ação mais uma vez para suprimir as insatisfações? Um bom exemplo do problema seria o caso dos automóveis. Quantos automóveis teriam de ser produzidos para atingir um nível de satisfação absoluta dos desejos, que no fim das contas se tornariam sinônimos de necessidades, na ausência de uma autoridade estatal? De 2 bilhões de pessoas? No capitalismo, a necessidade econômica de uma família é satisfeita com 1 ou 2 carros. O que aconteceria se essa margem de necessidade econômica fosse removida? No comunismo pleno, um bom trabalhador teria direito a tantos carros quanto desejasse. Caso ele não consiga tudo quanto deseja, o monstro do egoísmo erguerá sua feia cabeçorra. Sua feia cabeçorra. Termo pouco usual. Seu feio cabeção. Tantas e tantas vezes os escritos comunistas prometeram uma produtividade suficiente para eliminar o fator de egoísmo que conduz à luta de classes. E o que aconteceria quando saíssem novos modelos? A sociedade sucateará automaticamente os carros antigos quando um novo modelo for lançado? No comunismo pleno, quem desejaria um carro velho? Pode parecer um pouco absurdo, mas a verdade, esse seria um problema muito comum e viria ligado a diversos tipos de produto. Alguém teria de optar por permanecer sem trocar de carro por mais de 1 ou 2 anos. Ou então, toda a família desejaria um carro novo. Cada família poderia até mesmo exigir diversos carros novos. Os problemas de um sistema como esse atingiria proporções extraordinárias, e qualquer esperança de se eliminar moedas, mercados e preços
cairia no esquecimento. Um sistema desses também exigiria uma máquina governamental muito maior do que a do capitalismo de livre empresa. E a perspectiva de se produzir bens e serviços em tais quantidades, a qual levaria o Estado a perecer, desafia tanto a razão quanto a esperança. O comunismo como abordagem negativa à solução de problemas. Para concluirmos essa discussão sobre as falácias básicas do comunismo, talvez devêssemos fazer um comentário resumido da mais significativa de todas as suas falácias, a saber, a doutrina comunista de que é possível eliminar problemas com a eliminação da instituição da qual eles emanam. Talvez nem mesmo Marx e Engels estivessem conscientes daquilo que estavam fazendo, mas o estudante há de notar que a que nível essa abordagem domina todos os problemas que eles se propuseram a resolver. Veja, por exemplo, os problemas do governo. Marx e Engels resolveriam esses problemas trabalhando para chegar ao dia em que pudessem eliminar o governo. Os problemas morais seriam resolvidos eliminando-se a moral. Problemas resultantes da religião seriam eliminados com a eliminação da religião. Problemas conjugais domésticos e familiares seriam eliminados pela eliminação do casamento, do lar e da família. Problemas resultantes dos direitos de propriedade seriam resolvidos impedindo a todos de possuir direitos de propriedade. O problema da equidade dos salários seria resolvido abolindo-se os salários. Problemas ligados ao dinheiro, mercados e preços seriam resolvidos ao eliminar-se o dinheiro, mercados e os preços. Problemas de concorrência na produção e distribuição seriam resolvidos proibindo-se à força a concorrência. Enfim, resolveriam todos os problemas da sociedade moderna utilizando-se da revolução para destruir essa sociedade. Parece que o fantasma do comunismo pode erguer-se das entranhas da terra somente através das cinzas de tudo o que existe hoje. O comunismo deve ser construído por um propósito: destruir. Somente depois de uma grande destruição, os líderes comunistas ousam esperar que se possa oferecer a seus discípulos a possibilidade de liberdade, igualdade e justiça. Pro inferno com essa teoria, seus desgraçados. É essa desalentadora e nebulosa promessa para o futuro que o comunismo oferece ao mundo hoje. Até a chegada desse dia, os líderes comunistas pedem à humanidade que suportem conflagração de violência revolucionária, a supressão e liquidação de grupos de resistência, a expropriação de propriedades, a ditadura do proletariado, que eles próprios dizem basear-se na força e sem restrição de quaisquer leis, a suspensão de todas as liberdades civis, supressão da liberdade de imprensa, de expressão e de reunião, a existência de campos de trabalho escravo, cidadãos sendo constantemente observados por polícias secretas, longos períodos de serviço militar, a pobreza da agricultura coletiva, o risco de ser liquidado caso se descubra associação a associação a desviacionistas. E, finalmente, a tolerância de uma ordem econômica que prometa pouco mais que uma vida a nível de subsistência para as próximas gerações. Mais de 40 anos se foram desde que os líderes comunistas se apoderaram de uma nação para se demonstrar pela primeira vez a um mundo curioso as maravilhas que podiam operar. A partir daquele país, expandiram seu domínio até o ponto em que 1/3 da raça humana já se curva a seus ditames ferrenhos. Aqueles que escaparam de sua tirania são testemunhas de que o homem marxista produziu uma monstruosidade política que reúne relíquias de quase todas as formas de degradação e tortura inventadas pela mente humana desde o alvorecer da história.
Enquanto fingia libertar a humanidade das alegadas opressões do capitalismo, o homem marxista desafiou a luz branca e cálida da civilização do século XX para introduzir a escravidão em escala sem precedentes na história da raça humana. Enquanto afirmavam apoiar os direitos do homem comum, os marxistas assassinaram seus concidadãos, dos kulaks aos democratas, em número que desconcertam a racionalidade, e enquanto se descrevia como o epítome daquilo de que melhor há na natureza, a criatura de ciência, a inteligência suprema do universo, o Homo Marxianus lançou mão de sua astúcia para gravar ainda mais crimes que dificilmente seriam replicados pelas tribos mais predatórias de todos os tempos pré-históricos. É por esse motivo que os homens de discernimento descreveram o comunismo como algo que nega a história e inverte seu curso, porra! Que voltou o homem contra si próprio. Em vez de resolver os complexos e numerosos problemas da vida moderna, a abordagem negativa do marxismo simplesmente ressuscitou problemas primitivos que as gerações passadas da humanidade batalhadora já havia resolvido, cacete. Para apreciarmos com maior precisão o que vem ocorrendo, examinemos agora as circunstâncias que possibilitaram a projeção da primeira nação controlada pelo comunismo na história do mundo. Só que não vai ser agora não, vai ser no próximo capítulo, que este já acabou, capite? Obrigado pela leitura, obrigado por acompanhar o trabalho e deixa o like, tá bom? Ah, faz o seguinte, vai lá na playlist e pega minhas obras aí, ó. O professor tá lendo o livro, tá lendo capítulos dos livros que eu escrevi aí. Tá lá, Olavo de Carvalho, hashtag Olavo tem razão. Vai lá na playlist, bonitinho, assiste, deixa o like e dá um piques pro professor aí que ele merece, tá bom? Beijão, pessoal, até a próxima.